como que a luta aconteceu na sua vida? Como que você descobriu a luta em si? Isso aí foi mais ou menos assim, né, eu não tive um plano muito assim, eu era difícil pra mim treinar, assim, era muito jiu-jitsu é muito invasivo, né, é muito toque, é muito, gente suada em cima da sua cabeça por é horrível, cara, jiu-jitsu é horrível pra quem tá começando, é horrível, é ridículo, é é Hum, invasivo, é alguém te agarrando, esse suor pingando no seu olho, é uma coisa, é muito ruim. E eu, assim, como eu já estava acostumado a apanhar toda semana na rua, pra mim, aquilo ali era uma coisa, era 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 apanhar, mas o cara era meu amigo no final, sabe. Então, eu também era gordinho, eu estava me uhum, aprendendo a defender, mas assim, jiu-jitsu, minha mãe me apoiava, porque eu era hiperativo também, então isso também tinha acabado de ser diagnosticado ali com dislexia, um pouquinho mais novo. Minha mãe no Brasil não tinha noção nenhuma do que era tratar uma criança com dislexia, nenhuma escola tinha um programa para crianças dislexas, então eu não tive isso. Então o professor uhum, achava que eu não entender a matéria era safadeza, então eu tomava castigo na escola, tomava castigo na rua, tomava castigo em casa, então eu apanhava de tudo quanto é lado. Então, pra mim, a luta não era nada do que era, não era da minha vida. Então eu já tomava pau na escola porque eu tinha dislexia. No Brasil não tinha na época, pô, tô falando de 20 e poucos anos atrás. São 22 anos atrás. 22 anos atrás não uhum, tinha estrutura nenhuma para dislexia. Dislexia não era nada, não tinha nenhum estudo, nenhum embasamento científico, nenhum trabalho feito para dislexia. Então, para mim ficou muito difícil essa noção ali no início, né? Eu queria fazer a luta, minha mãe me incentivava porque ela queria me ver fora das drogas, mas era muito difícil pra mim, assim, eu passava mal. Eu lembro de um dia que um professor meu hum, até me bateu muito quando eu voltei, porque no meio de um aquecimento, ele fez o aquecimento, acabou o aquecimento, ele deu tempo pra água, eu comecei a ir pra fora da academia pra fumar um cigarro. Ele falou: "Onde você tá indo?" Eu falei: "Eu tô indo pra fora da academia fumar um cigarro". Ele falou: "Meu", e eu tinha, sei lá, uns 14 anos mais ou menos. Ele me pegou pela cabeça e já falou: "Não, vem aqui agora, a gente vai uhum, treinar agora". Já me colocou, já o primeiro treino foi com ele, ele já desceu o pau, falou: "Meu, que aqui não é cigarro não, aqui é disciplina e você vai parar com essa porcaria". E foi aí que as coisas começaram a melhorar também, mas ainda assim começaram a melhorar, mas eu ainda assim tinha o que a gente chama em inglês do bend over, do bench, que é aquele banter, né, o final de semana ainda fazia muito abuso de álcool, fazia muito abuso de drogas, fazia muito abuso de tudo, né, então não dormia, então era muito difícil pra mim conseguir uhum. treinar e tudo isso, né. A arte marcial estava ali no meu início, quando eu era novo, tinha capoeira, eu comecei capoeira novo, mas era muito difícil, porque no gueto eu queria as menininhas, eu queria droga, eu queria não apanhar, mas era difícil, era mais fácil do que a minha vida fora, porque eu apanhava de graça na rua, então eu pagava pra apanhar na academia, mas pelo menos eles me cumprimentavam, tinha uma regra, tinha uma hora de começar e a hora de parar e a hora de aprender. Na rua, o aprendizado era na porrada mesmo, né, então foi mais ou menos aí que começou a arte marcial, mas ainda não estava conectado muito bem, ainda tinha o final de semana, tinha no meio da semana, tinha às vezes que eu chegava com cheiro de álcool, Uhum. tinha dia que eu então, é difícil, né, é muito difícil, né. É isso aí. A sua mãe, você falou bastante disso no começo, né, em relação à pedagogia, em relação a incentivo de arte também. Isso foi um negócio interessante, né, e eu acho que também que constrói muito da sua personalidade, né. Você consegue meio que balancear os 2 aspectos, né. Você falou muito sobre a violência estar muito presente na sua vida e sobre como você meio que começou a descobrir a luta, mas ao mesmo tempo, você sempre foi incentivado a praticar ou para criar em si arte, né. Fala É. mais um pouco sobre isso, porque eu acho que essa mescla das 2 coisas é o que torna você, obviamente ainda mais único, né. Na verdade, assim, minha mãe ela queria me tirar da rua, né, porque quando eu estava na rua ou apanhava ou estava me drogando, né, então ela queria, ela tentava jiu-jitsu, tentou capoeira, tentou de tudo, né, tentou aula de música, era tudo que era de graça ali na periferia, uma ONG ali que fazia aquilo, uma coisa que fazia ali, e claro que depois que a gente começou a melhorar de vida, que ela foi pra faculdade, meu pai virou taxista, a gente
meio que deu uma melhorada, eles começaram a gastar dinheiro comigo pra ver, assim, pagaram escola particular, mas, assim, do início da vida, assim, era tudo que ONG tinha, e então ela tinha teatro escola, eu fazia, então ela me levava em agências quando eu era bem criança, tem umas fotos minhas fazendo catálogo de modelinho pra como que eu não sei, macacão de criança, né? Eu ia falar baby grow em inglês, é macacão de criança. Então ela sempre acreditava nesse lado, levava a gente quando era moleque pra também pra ela fazer um dinheirinho pra ela, né, então ela levava a gente pra gente fazer essas publicidades e ela acabava também ficando com dinheiro pra família que ela precisava e também pra tentar construir uma carreira pra gente e fazendo teatro escola e fiz vários outros cursos de teatro que ela tentou me matricular, tinha amigos que eram músicos, então ela às vezes tentava fazer eles darem aula. Eu tenho um amigo que é formado em música, fez conservatório e ele era sempre me ajudou, né? Ele chegou, quando a gente melhorou de vida, minha mãe chegou até pagar ele para dar um pouquinho de aula pra gente, mas acabou que ele também gostava de beber, fumar, então acabou que a aula já minha mãe já nem pagava mais, pagou 2 vezes e o resto era tudo cachaça, baforar cola, rock and roll e e enfins, era uma mistura de música, teatro, arte marcial, tudo que pudesse me deixar fora da rua ali. Muitas vezes ela queria trazer os meus amiguinhos pra dentro da minha casa, deixar a gente ela construiu um telhado em cima da minha casa, onde a gente podia ficar em cima da minha casa e trazer os nossos amigos, porque aí ela se sentia mais segura ali, ela conseguia ver o que que eu estava bebendo, o que que eu estava comendo, o que que eu estava usando, e também eu não apanhava, né, porque ela já estava cansada de eu apanhar mesmo treinando. Eu treinava, mas ainda não sabia me defender, não era uma coisa muito efetiva, porque como eu não conseguia me fixar no treino, porque eu tinha drogas e tinha tudo mais, então ficava difícil, e aí foi mais ou menos assim, né, uma mistura de tudo, mas eu não sabia quem eu era, né, então pra mim era difícil, eu estava tentando ser aceito na sociedade, né, eu estava tentando ser aceito por os meninos que faziam bullying, eu estava tentando ser aceito por os meninos que eu treinava jiu-jitsu, eu estava tentando ser aceito pelos meninos que eu estava treinando música, eu estava tentando ser um ator, eu estava tentando ser muita coisa, mas eu nem sabia quem eu era, eu estava, então, tentando de tudo muito, mas não fazendo nada. Tem até um exemplo, antes de ir pra próxima aqui, tem um exemplo bom, eu eu tenho um exemplo de um dos meus mentores, né, um dos meus mentores do jiu-jitsu, ele fala assim: "No jiu-jitsu e até na vida, você não pode ser como o pato. O pato, ele é um animal que ele corre mais ou menos, não corre bem, ele nada mais ou menos, não nada bem, mergulha mais ou menos, não mergulha bem, e voa mais ou menos. Mas esse aí, ele faz de tudo, mas ele não faz de tudo bem. Agora tem um cheetah. O cheetah ele corre, meu amigo. Ele não faz mais nada. Talvez ele morda, talvez ele caça, mas ele corre. Mas ele é o que ele faz. Ele corre muito bem. Então foi aí mais ou menos quando eu comecei a me descobrir, eu comecei mais pegar as coisas a partir de ouvindo esses exemplos de não ser um pato, ser um cheetah, ser, sei lá, um outro tipo de animal. E aí foi a partir desse exemplo que eu fui me linkando e me descobrindo, enfim. Isso é só um último adendo que eu queria deixar para essa questão aí. Coloca de uma forma muito tangível, né, a forma que você meio que foi evoluindo, porque é exatamente isso, né, enquanto você estava tentando essas coisas diversas, né, tudo quanto é tipo de coisa diferente ao mesmo tempo, talvez você estava meio que se sentindo ou fazendo aquele papel do pato, né, como você falou. E a partir do momento, eu acho que você começou a focar na arte em si, no jiu-jitsu em si, né, e aplicando todos os outros conhecimentos que você obteve no caminho, foi meio que onde essa transformação para o Cheetah começou a acontecer, né. Essa é a É. forma que eu interpretaria. Eu devia ter escolhido um animal melhor. Putz, vou falar cheetah, agora vai ficar me chamando de cheetah até o final do episódio do podcast. Puta merda, viu? Devia ter falado leão, escolheu cheetah. Ô, que boca. Putz, que animal que eu fui escolher, cara.